Aí, Nicolas, ensino médio, segundo ano. Agora, é o nosso capítulo 4 de Geografia, certo? Então, é ocupação e o uso do solo. Como é que o ser humano foi ocupando, né, os continentes e o uso, como que a gente usa o solo. É muito legal aqui que no começo, na página 41, tem um gráfico, não é? O crescimento da população que está crescendo demais, não é? Então, assim, a gente vai ter uma população, nós já estamos tendo. Aí depois vai falar assim, o continente mais populoso, certo? E o mais povoado é o asiático, porque entre a China e a Índia, entendeu? Já dá aqui, ó, dá 60% da população mundial tá nesses dois, né? Então a Ásia é a que tem o mais é a maior população e também maior densidade demográfica, tá? 90 habitantes por quilômetro quadrado. Gostei do gráfico aqui embaixo porque você tem em cada continente quantos países tem, não é? E sua população, a densidade demográfica, então você vê, olha, na África tem 54 países, na América tem 35 países, na Ásia tem 45 países, na Europa tem 48 países e na Oceania tem 14. A Oceania é o menos povoado e o menos populoso, tá? Pela tabela você vê. Então é muito legal essa tabela para você curiosear, né? Que além de saber, é curioso, né? Caramba! Então aqui, por exemplo, população em milhões. Na África, você tem 1 bilhão 256 milhões. Na América, você tem 1 bilhão e 6 mil. Na Ásia, 4 bilhões 500 milhões, tá? Na Europa, você tem 742 milhões. Você vê que a Europa, né, com 48 países aí, não é? Um montão de países, mas o número de habitantes na população é pouca. E a Oceania tem só 40 milhões, tá? A Oceania toda aquelas ilhas, tudo que faz parte, é o estado de São Paulo, de pessoas, tá? Mas aí está falando que essa população não está distribuída por igual, certo? Então tem uns lugares que estão vazios, pouquíssima gente, e tem outros que tem muita gente concentrada, não é? E até no Brasil a gente vê isso, porque no Amazonas tem pouca gente, dá 2 habitantes por quilômetro quadrado, uma coisa assim. E aí você vai ver São Paulo, que dá assim, não lembro agora quanto que dá de habitantes por quilômetro quadrado, é bastante, bem concentrado a cidade de São Paulo. Bom, então vamos continuar aqui. Na página 42, os fatores físicos que fazem as pessoas, né, escolherem uma região, que é a água. Então, principalmente os vales onde tem rios e lagos, onde se concentra maior população. Então, a metade das pessoas, da população mundial, está sempre ao lado de alguma massa de água. Certo? A água potável, tá? Aí você tem também os lugares que as pessoas não ficam muito, não é? Fator físico que limita a ocupação são os polos, muito frio, muita neve, não tem nem como plantar lá, não é? E também a duração do dia, que dura meses, um dia, né? Claro, meses, e a noite, que é o inverno, dura meses também, então isso aí limita a ocupação desse espaço. E aí tem os fatores econômicos, depende, né? A matéria-prima que você vai explorar, você vai para lá e você cria toda, né, um complexo, uma cidade por causa, né, de determinada matéria-prima aqui. Bom, então vai falar do Brasil, que é irregular, que eu estava falando para você. Você tem aqui a região sudeste, né? Porque da região sudeste não dá São Paulo. São Paulo, assim, é o maior. Mas de qualquer maneira, quem comanda a região sudeste é São Paulo. E tá 86,9 pessoas por quilômetro quadrado aqui, tá? Que deve dar mais na cidade de São Paulo.
Mas aqui... E aqui você vê onde que está a região norte, que eu falei, que tem Amazônia, aqui não tá só a Amazônia, mas tá os outros estados, são 7 estados da região norte, dá 4 habitantes por quilômetro quadrado. Então, é legal você analisar, aí você tem um mapa, você vê a concentração no mapa aqui, que sempre é perto do litoral, porque as pessoas, os migrantes portugueses vinham todos por mar, não é? E é o Oceano Atlântico que está entre a Europa e o Brasil. Também falar da população indígena, não é? Que é 0,4% da população que tem. E aqui elas têm um limite das terras delas que foi homologado, né? Isso foi aprovado pelas autoridades, então, esse pedaços de território para eles. E aqui na outra página tem, então, as tribos indígenas aqui, quer dizer, os povos indígenas, como estão distribuídos no Brasil. Depois, embaixo, a gente vai ter diferentes formas de ocupação espaço geográfico. E nós temos duas formas, o espaço geográfico. Nós temos uma forma rural e a forma urbana. Você conhece muito essas duas, porque o rural, nós que somos urbanos, vamos lá para passear, gostamos, temos nosso alimento que vem de lá, né? Temos animais que ficam para lá, as plantações, então a gente gosta disso de vez em quando. Não é? Mas a gente gosta de ir no urbano porque nós temos muita movimentação, muita distração, não é? Temos faculdades, escolas e hospitais e assim, temos muita coisa concentrada aqui, né? E então aqui ele vai separar, vai falar dos espaços rurais, predominam as passagens agropecuárias, né? De reflorestamento, com vegetação, às vezes natural ou modificada. E o que passa pelo espaço rural? Além disso, linha de transmissão de energia passa, estradas e residências afastadas umas da outra, porque a atividade econômica precisa, tá? Além disso, temos a agroindústria, que também é plantada lá perto, né? Da matéria-prima que ela vai usar. Depois a gente vem para outra página, 45, áreas urbanas. E nas áreas urbanas nós temos as casas mais juntas e nós temos verticalização. O que é verticalização? É fazer edifício. Em vez de crescer aqui dos lados, né, na cidade já não tem tanto espaço dos lados, ela vai fazer para cima. Tanto é que você vê que casas antigas, eles desmancham e fazem um prédio no lugar dela. Em vez de morar uma família, vai morar 50 famílias. Isso que é verticalização das cidades, tá? E nós vamos aqui a função das cidades. A função da cidade está relacionada com a sua economia, não é? Ou outras coisas que vão estar ligadas, por exemplo, religião, turismo. Então, na página 46, você vai ter funções das cidades podem ser religiosas, político-administrativa como Brasília, industriais, se dá os exemplos, portuário, porque os portos, né, cidades portuárias são importantes para tanto, né, exportar como importar. Turística ou de lazer, você deve conhecer, senão você vai conhecer muito depois da tua vida, não é? E múltiplas funções como São Paulo, que tem um pouco de tudo, né? São Paulo tem grandes empresas, você tem tudo aqui em São Paulo. Depois fala que a ONU, daí fala são as cidades espontâneas, historicamente, né, surgiram as cidades por uma coisa ou por outra, e tem as cidades planejadas, né? Belo Horizonte é uma cidade planejada, São Paulo não é, São Paulo é espontâneo, Rio de Janeiro é espontâneo, não é? Daí está falando das normas do IBGE, tem umas certas normas, e eles querem modificar essas normas, mas sem tirar ela, mas para ter outras variadas, certo? Para expandir mais, aí você lê as normas que eles querem fazer, as que tem, não é? E depois disso, a gente vai para a dinâmica populacional, que são as migrações. E aqui nas migrações, você tem a história da humanidade, o porquê das migrações, não é? A principal, a mais... que teve super importância agora nos continentes foi a do século XV, que foram as grandes navegações que saíram da Europa e foram colonizando e indo para outras partes do mundo. Então, essa aí já foi uma das principais, não é?
na história da humanidade. E aí você vai ter durante os séculos como é que acontece isso tem as migrações externas, que de um país vai para o outro, ou tem as migrações internas dentro do país, não é? Sempre melhor qualidade de vida, mas tanto uma como outra também tem a ver com outros fatores, não só não é, econômicos, mas também assim político, perseguição política, religioso, não é? Pode ter também essas migrações sais por elementos naturais, vulcanismo, terremoto, tsunami, não é? Então eles vão citar aqui. A ONU considera a migração deslocamento populacional que envolve mudança de lugar de residência, podendo ser temporária, de longa duração ou permanente. Em geral, as regiões que atraem essa população a gente chama de polo de atração, né? E a saída das pessoas de seu país, então, chama polo de expulsão. O Brasil está nos dois, viu? Porque tanto ele atrai como também tem muito brasileiro saindo, né? E aí do Brasil, vai falar mais para frente, tem da migração ilegal também, não é? Que isso causa desemprego no país que vem esses migrantes ficam ilegais e causa a xenofobia também dos jovens e o racismo. E vai estar explicando aqui o porquê aqui. Aqui também a Europa Ocidental, ela recebe milhões de migrantes, principalmente da África, né? Da Índia e da Turquia, não é? E essa população até que foi uma mão de obra pós-guerra que a Europa precisava também, não é? E aí tem essas idas e voltas, como aumenta quando diminui, não é? E vai falar do Brasil, durante os séculos, é lógico que no começo recebeu muito, não é? Depois diminuiu, aí teve outras séries não é? Por exemplo, quando teve em 1929, teve aquela crise em Boston, nos Estados Unidos, que virou para o mundo todo. Então, os cafeicultores aqui, não é? Eles faliram, não é? Por causa da crise. E isso ajudou que começou a industrialização, porque eles tinham ferrovias, até rodovias, até os portos para com a mercadoria. Então, isso ajudou muito a colocar as indústrias aqui, principalmente São Paulo e Rio de Janeiro. Mas para a indústria você precisava de mão de obra. Eles aproveitam os migrantes que vieram na época que o café estava em alta, vieram vários imigrantes, né? Que foram para os cafezais e eles já estavam acostumados na Europa com as fábricas e ele então era uma mão de obra meio que qualificada. Então absorveu. O mercado interno também estava bastante grande, então tudo conspirou para que a industrialização viesse a dar certo, principalmente na região sudeste, e vai se espalhando pouco a pouco. Aqui então vai falar os períodos do Brasil com a imigração, vai falar, né, o pessoal que vai para o Paraguai é chamado de brasiguais, porque estão para lá, voltam para cá, mas trabalham lá, não é? E os Dekazé, que são aqueles descendentes diretos do Japão. O Japão também fica com menos mão de obra. O que ele faz? Ele puxa o saco dos seus. Então, todo descendente direto dos japoneses podem voltar para o Japão e trabalhar lá. E depois eles podem sair e voltar para o país de origem. Mas eles aceitam os diretos, né? O pessoal, que os pais são japoneses que saíram do Japão, então eles aceitam, né, como migrantes para trabalhar no Japão, tá? Aqui falando no Brasil também tem uma grande imigração na época que foi aquela corrida para o oeste, resolvendo fazer Brasília para centralizar e para povoar mais aquele lado. E então, na década de 50, né, em 1960 foi inaugurada Brasília, então ela, né, levou muita gente para lá. Também o governo federal, ele doou terras em Mato Grosso, em Goiás, para pequenos proprietários, ou colocou um preço muito baixo para ajudar a povoar. Tá? Por quê? Porque se você não povoa uma região, acaba os vizinhos, os países vizinhos, ir tomando pouco a pouco, porque não tem ninguém. Então, nós precisamos povoar. Isso também aconteceu no sul do Brasil, chamar famílias de imigrantes,
para povoar o sul, né, e distribuir terras para eles, para poder ter uma ocupação do Brasil e manter essa ocupação, não é? Então, olha como é interessante essa migração, não só dentro do Brasil, como todos os países do mundo, né? São polos de repulsão ou polos de atração. Estados Unidos até hoje, né, atrai. Não é? Até colocar a cidade de Miami, como tem um maior número de hispanohablantes lá, o pessoal, principalmente do México, vai para lá, não é? Então, tem isso daí. E aí você tem, não é, as atividades aqui, que você vai ler, não é? São questões que você vai responder para saber o que você entendeu, o que você não entendeu. Mas faz aquele resuminho, vamos ver, ele vai até a página 57. Faz aquele resuminho de coisas mais importantes, você, né, vai grifando aqui e você vai montando no caderno um resuminho e fica muito mais fácil você ficar com isso, porque você pode comentar com qualquer lugar que você sabe, que você entende, tá? Não precisa ser tudo, não precisa ser aqueles mínimos detalhes, mas o principal, eu acho muito aqui a indústria no Brasil, que foi por causa da decadência do café que isso ajudou a industrializar o Brasil, não é? E as duas guerras mundiais na Europa também, faltou produto aqui manufaturados aqui, daí começaram também, já que já estava sendo industrializado e já continuou a suprir produtos que vinham de lá, e nisso o Brasil agora é um Brasil emergente, tá? Beijo, até semana que vem.